Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Tecnologia em Curso. Eu sou Fernando Costa, host desse canal. Se você ainda não conhece o nosso podcast, eu já vou te convidar a curtir esse vídeo, seguir a gente aqui no YouTube e, é claro, nas nossas redes sociais. Tá a fim de maratonar o Tecnologia em Curso no Spotify? Corre lá e segue a gente, beleza? E no nosso vídeo de hoje, no nosso episódio de hoje, iremos falar sobre engenharia. O nosso convidado é um cara fora da curva. Eu vou deixar ele se apresentar, mas seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado aí. Muito obrigado, aceitar Fernando. Aí o nosso convite. Valeu. E vamos bater um papo bacana aí e vamos pra frente aí. Vamos pra cima. Fala, galera. Meu nome aí já apresentado, Gabriel Pinheiro. Sou engenheiro civil, especialista em instalações prediais. Aí 20 anos já de carreira, né? Completando agora na virada de ano. Trabalho com projetos, com execução de obra. Tem uma plataforma de curso online também, no qual ensino os alunos a projetarem passo a passo ali projetos de combate a incêndio, projeto hidrossanitário, elétrico, e eu compartilho tudo isso nas minhas redes sociais aí que o Fernando vai mostrar para vocês. Com certeza. Espero contribuir aí com o debate. Legal. Iremos deixar aqui os links aqui para vocês conhecerem melhor aí o trabalho do Gabriel. É um trabalho fantástico. Eu venho acompanhando ele nas redes sociais, então o cara é fera. Gabriel, antes de entrarmos aí nos assuntos técnicos, voltado aí para sua área, eu gostaria de entender um pouquinho de quem é você, de onde você veio. Vamos saber um pouquinho das suas origens aí. Fica à vontade para falar quem é você. Cara, eu sou nascido e criado em Sarzedo, né? É uma cidade da grande BH. Eu comecei minha carreira aos 15 anos de idade, quando eu fiz o curso de aprendizagem industrial do Senai. Não sei se você vai lembrar, antigamente isso era uma febre, hoje em dia não se vê tanto, né? No qual eu fiz o curso de encanador. Na época eu fiz o curso porque ganhava meio salário mínimo. Então a gente, né, ficava naquela coisa, querendo comprar coisa de bicicleta, querer ter um dinheiro ali. Então fiz nesse intuito e eu acabei gostando do curso. Aos 16 anos, a Copasa assinou minha carteira como encanador, menor aprendiz, e já fazendo o curso. Paralelo a isso, né, eu vi ali como oportunidade, era no Paulo de Tarso, ali na Via Expresso, Senai, de fazer o Cefet. E lá eu fiz o curso técnico de estradas, né, que mexe com projetos de estrada, rodovia, ponte, essas coisas. Então, me formei, trabalhei na Fundação Rural Mineira aí durante uns 4 anos, acompanhando obras de barragem de terra, estradas, principalmente no norte de Minas, né? Eu trabalhei muito ali no projeto Caminhos de Minas, que tinha o objetivo de facilitar a vida do produtor rural, os acessos, fazendo estradas, projetos. Só que vendo ali, já fazendo curso de engenharia civil, eu vi o pessoal fazendo aquela movimentação de obra, botina de prédio, conversão muito de prédio. Eu me interessei nessa área. E aí eu saí, entrei para a MRV Engenharia. Lá eu trabalhei 2 anos, toquei algumas obras, né? E na MRV Engenharia eu fui direcionado para essa área de instalações prediais. Que na MRV, Fernando, dentro de toda a obra da MRV, ela é muito bem organizada. Cada pessoa fica responsável por uma área. Tem uma pessoa que vai conferir só a parte de instalações, uma parte de qualidade, uma só a parte de concreto, só a parte de tudo organizado. Tudo muito bem organizado, segmentado, né? Inclusive lista de materiais, pedido de materiais, é tudo uma pessoa que vai fazer. E eu fazia a parte de instalações da MRV. E ali, vendo todos aqueles projetos, eu falei, eu quero aprender a fazer o projeto. E aí eu fui para a Magna Engenharia, fiquei lá alguns anos, até que eu montei a Omni Engenharia e já fiz projeto em quase todos os estados do Brasil e estamos aí até hoje. Que legal, cara, que bacana. Uma coisa que me chamou a atenção sobre esse processo seu de formação. Esse curso que você fez no Senai, foi um curso técnico? Como que foi isso? Esse curso que você iniciou ali para dar sequência na sua carreira de engenheiro hoje? Então, eu fiz 3 cursos no Senai, na verdade foram 2,5. O primeiro, cada curso, você perguntou a duração, era 6 meses, tá? Não é um curso técnico, o curso técnico é o do Cefet. O do Cefet é 2 anos, curso técnico. Que você fez de estradas? De estradas. No Senai é o curso de aprendizagem, que é 6 meses. Então eu fiz encanador, depois eu fiz eletricista, e aí eu fiz, para continuar ganhando meia bolsa, de pedreiro, cara. Só que ficou muito puxado para mim, porque eu fazia o Cefet de manhã,
que é ali na Avenida Amazonas, né? E descia a pé na parte da tarde para ir no Senai, e à noite eu fazia o ensino médio na Ernesto, no Sarzedo, cara. Então, tava ficando vacaiado. Eu falei, cara, Senai não dá para mim mais não. Então, aí eu decidi parar com o Senai, me formei, já emendei o Cefet com o meu primeiro emprego já. Cara, que loucura. Morando, né, na região metropolitana de Belo Horizonte, né, na cidade de Sarzedo, estudando em Belo Horizonte, voltando para concluir o segundo grau, Depois que eu me formei no ensino médio, cara, eu te falar a verdade, cara, eu tava ficando até meio depressivo de tanto ficar pegando um ônibus, porque eu perdia muito tempo dentro do ônibus. Na época era aquele ônibus, era o 1175, que fazia... Brumadinho até... Garrava 2h30, tinha dia que garrava 3 horas, cara, e o tempo você ficava ali improdutivo. Eu sempre fui um cara enérgico. E aí eu arrumei uma república, eu fui morar em República, morei aí em República, depois aluguei apartamento, morei 10 anos em Belo Horizonte. Então nesse período seu de estudos, né, de qualificação, você optou em ficar em BH mesmo, né? Depois que eu me formei no ensino médio, que eu me formei em Sarzedo. Ah, legal. Aí eu cacei meu rumo. Legal. Ali, nesses cursos, tanto no Senai, depois indo ali para o Cefet, né, nessa linha ali da engenharia, isso te levou a fazer engenharia civil? Como é que foi isso, cara? Conta para nós um pouquinho. Cara, o curso de encanador ali no Senai, a princípio, foi para ganhar dinheiro mesmo. Na minha família não tem nenhum engenheiro, eu não tinha nenhuma referência nesse sentido. Então, eu fiz o curso de encanador porque... Primeiro, eu tinha muito medo, eu duvidava muito da minha capacidade, que eu conseguia passar na prova, por falta de experiência, e não ter ninguém na família nesse sentido que eu via como referência, né? Eu falei, será que eu vou conseguir? Eu tinha muito medo. O curso mais concorrido no Senai na época era o de eletricista. Eu falei, não vou conseguir eletricista. Mais fácil era de pedreiro e encanador. Eu falei, o pedreiro eu não vou fazer, que eu vou sujar demais, eu tenho que ir para a escola de noite. Não vou conseguir, eu vou fazer o de encanador. Aí molhava todo, era até pior do que... Mas aí depois que eu passei o primeiro, eu fui tomando confiança, né, cara? E eu me achava muito burro. Verdade era essa, eu me achava muito burro. Quando eu entrei pro Cefet, a maioria dos alunos ali do Cefet era alunos que vinham de escolas particulares. Eu falei, cara, eu tô vindo de Sarzedo do Ernesto, eu não vou mandar bem. Então, me esforcei bastante, estudei, e eu tirei as melhores notas de cálculo, que era a minha dificuldade. Então, fiz igual aquela música do Charlie Brown, eu fiz da minha dificuldade a minha motivação. Eu trabalhei meu ponto fraco, que era cálculo, né? A minha primeira nota vermelha foi matemática, e hoje é meu ponto forte, eu lido com cálculo todos os dias, né? Que legal, cara, que legal. Já entrando nesse processo seu aí, né, na sua formação como engenheiro, nós iremos falar também sobre esse seu comportamento empreendedor. Mas antes de entrarmos nesse ponto, eu gostaria de entender. O Gabriel chegou na faculdade fazendo engenharia, tem ali uma bagagem, ali, a experiência, né, nessas construtoras que você mencionou. Chegou na faculdade. Conta para nós como foi esse processo. Você de fato se encontrou nessa profissão? Conta para nós, por favor. Eu me encontrei nessa profissão, eu me sinto muito realizado. Tanto que eu estava conversando, a gente vai falar de um projeto do podcast aí mais pra frente. O cara é podcaster também, engenheiro, podcaster, legal isso. Com um convidado da área de engenharia, que às vezes você fica desmotivado porque a engenharia no Brasil às vezes não é valorizada. Mas quando você faz o que ama, isso fica um pouco mais fácil. Nem tudo é sobre dinheiro, né? Então, eu acabei indo ali para fazer a faculdade de engenharia porque eu já estava ciente ali do que eu queria para minha vida. Então, eu já estava amando aquilo já quando eu comecei a trabalhar como técnico. E eu trabalhava ali na Praça 7 e eu escolhi fazer na FUMEC porque era mais próxima e era mais barata a mensalidade. Uma coisa que eu olhei muito na hora de escolher a faculdade é que eu queria uma universidade. O pessoal não sabe, mas tem diferença entre faculdade, centro universitário, universidade. Se você tem uma universidade no currículo, você vai para outro país, você consegue com mais facilidade validar o seu diploma. Então, eu sempre pensei nisso, nessa possibilidade. E a FUMEC, ela atendia esses quesitos, sabe? E estava próximo do meu trabalho, onde eu estava morando, então eu fui
parar, né, no curso de engenharia desse jeito. Que legal, cara, que legal. Então somos filhos da FUMEC, né? Você também formou lá? Sou da FUMEC também, Cara, lugar bacana, né? Tem uma estrutura fantástica de biblioteca. Eu vou te dar um exemplo, cara. Eu fiquei muito tempo no Cefet. O Cefet é muito exigente. Se escuta muito falar. É muito exigente. Sobre isso. A estrutura do Cefet é muito boa também. Mas eu não tenho muita saudade, tanta saudade quanto eu tenho da estrutura da FUMEC, cara. A FUMEC tem uma estrutura assim de professor, de biblioteca. É incrível, cara. E como a FUMEC ela é meio que independente, né? Ela não é do governo, ela não tem tanto fins lucrativos, né? Ela acaba sendo uma universidade mais acessível e com qualidade, assim, impressionante. Legal, cara, legal. Tá, o Gabriel chegou na universidade. No momento que você iniciou o seu curso, né, sua graduação, você já estava trabalhando em alguma construtora? Como que foi isso? Conta um pouquinho para nós. Quando eu comecei o curso de Engenharia Civil, eu era técnico em estradas pela Fundação Mineira Rural Minas. Hoje ela se extinguiu, que pertencia à SEAPA, que é a Secretaria de Agricultura e Pecuária de Minas Gerais. Então, antes de eu entrar no curso de engenharia, eu já estava acompanhando obras de barragem, estradas de terra, projetos. Então, eu já estava na área aí uns 5 anos. Ah, legal. E você hoje como empreendedor, eu queria entender, você esperou terminar a faculdade primeiro para poder iniciar os seus projetos, iniciar a sua empresa? Como é que foi isso? Eu esperei me formar, porque assim, eu trabalhava numa empresa de projetos, chamava Magna Engenharia. Beleza, me formei. Vai me contratar, melhoraram para mim, mas não me contrataram do jeito que eu queria. Eu fiquei ali pensando da seguinte maneira, eu não aprendi tudo que eu tenho que aprender aqui ainda. Então eu vou segurar a onda aqui, vou aprender tudo que eu quero e já pensando em montar minha empresa. Quando eu vi, agora já dá. Eu senti firmeza, eu pedi conta e montei minha empresa. No começo é tudo muito difícil, né, Fernando? É difícil você conseguir cliente, é difícil você saber como lidar com a situação, com dinheiro escasso, né? Todo início de projeto é muito difícil, então essa foi a minha maior dificuldade. E eu só tive mais confiança para montar meu próprio negócio depois que eu me formei, porque eu não ia ter credibilidade. Para você assinar um projeto, assinar uma RT, você precisa ter um CREA. O CREA você só tem depois de formado. Então eu esperei sim me formar para montar a Omni Engenharia. Legal. E eu quero entender também um pouquinho, né, sobre esse projeto seu, sobre a Omni Engenharia. Nós sabemos que o empresário hoje no Brasil, ele fica com dúvida de iniciar um novo negócio. Por questões políticas, questões financeiras, a preocupação de conseguir bons projetos, aquela dúvida, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ter um bom parceiro para poder me apoiar? Eu queria entender como que nasceu essa empresa onde você toca hoje. Então, a Omni Engenharia hoje são 2 sócios, que é eu e o Fernando Araújo. Não sei se você vai lembrar dele. Conheço. O Fernando é engenheiro eletricista, né? A nossa atuação hoje, ela vai além da área de instalações. Nós trabalhamos com todos os projetos complementares, inclusive com a parte de execução de combate a incêndio. Muita gente chama projeto de bombeiro, né? Que é o hidrante, chuveiro automático. Então, sempre que dá um incêndio na cidade, né, aumenta a fiscalização, então aparece muito serviço. Que legal isso. E hoje a captação de cliente ela se dá através do boca a boca e também de anúncios de internet, né? A internet tá aí para isso. Eu costumo falar para os meus alunos que não importa de onde você veio, cara, se você tem quem indica, o que for. Com a internet na mão, cara, você consegue acessar qualquer pessoa. Informação. Né? Igual você hoje trabalha no América, né? E através da internet você consegue acessar gente de tudo quanto é lugar. Né, exatamente. E para você que não conhece os trabalhos da Omni, nós vamos deixar aqui na descrição aqui desse vídeo demais informações para falar com esse cara. Então, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo, tá, Gabriel? E uma coisa, Fernando, que ninguém pode tirar de você é conhecimento. Conhecimento. Então, você quer chegar em qualquer lugar, cara, busca conhecimento. Conhecimento, muita gente vai falar que se compra porque se fazer um curso você vai pagar. Mas isso é o maior investimento que você vai fazer na sua vida.
Não é bolsa, não é Bitcoin, não é nada, é o conhecimento. Se você investir no seu conhecimento, ele vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Então, o conhecimento, ele passa muita segurança para as pessoas. Se você é meu cliente, você está na dúvida em qual profissional vai contar, se eu transmitir conhecimento, segurança para você, você vai me contratar. Muitas pessoas não vão ir pelo preço. Inclusive, hoje não é o tipo de cliente que eu procuro. Vem o cara, eu achei mais barato. Eu já excluo esse cara. Eu não quero esse cara porque esse cara... Eu não vou ganhar dinheiro e ele vai me trazer problemas, vai tirar a noite de sono, complicação, porque vai fazer coisa errada. O cara que tá buscando só preço, cara... Quando você vai comprar uma camisa, você quer preço e qualidade. Um tênis, você quer preço e qualidade. Qualquer coisa é preço e qualidade. Tem gente que vai procurar projeto como se fosse um papel. Só para cumprir uma obrigação, tá? Que é o preço. Não é bem dessa forma, né? Não, não é dessa forma. A pessoa que vai procurar só preço, ela vai encontrar profissionais ruins que vão dar prejuízo. É o barato que sai caro. Eu costumo falar o seguinte, o barato na engenharia não existe. Ele não existe. O barato, ele sempre sai caro. O cara que vai no mercado, eu quero mais barato. Ele vai encontrar o profissional que não sabe fazer o serviço que ele precisa. Legal, cara. Com toda certeza. O cara fez mais barato, mas o cara não sabe fazer o projeto. O cara vai fazer o projeto estrutural, beleza? Aí o cara deixa de contratar um profissional por causa de R$3.000. Aí o mais barato que ele contratou vai fazer um projeto que ele vai colocar o triplo de aço dentro das vigas. Aí vai dar um prejuízo de 15 mil, 20 mil, 30 mil e o barato, né? Cara, as pessoas negligenciam o projeto, que é a parte mais importante da obra. E infelizmente isso acontece muito. Nós já conhecemos o Gabriel Engenheiro, o cara que é empreendedor, empresário. Eu sei que você tem um projeto de podcast também e você mencionou aí agora sobre essas suas mentorias, os seus cursos. Antes de entrarmos no seu projeto de podcast, eu quero saber mais sobre esses treinamentos que você tem nessa plataforma digital. O nosso podcast hoje ele é focado em tecnologia, então eu quero ouvir aí de você sobre os seus cursos, né? Os seus treinamentos. Fique à vontade para poder falar sobre eles. Cara, a plataforma de curso se chama Engenheiro de Instalações. Quem tiver interesse, www.engenheirodeinstalações.com.br. É uma plataforma de cursos, Fernando, focada no aprendizado em projetos de instalações. Lá eu ensino o engenheiro ou estudante a aprender passo a passo, de maneira online, digital, né? A projetar projetos de combate a incêndio, projeto hidrossanitário, elétrico, projeto de drenagem de ar-condicionado. Então, se você procura um lugar para aprender projeto de instalações, é lá. E lá tem a opção do aluno contratar a consultoria, que também é online. A gente faz via Skype, WhatsApp. Então, a recompensa vai além do dinheiro, que é você ver as pessoas transformando a vida, né, através ali do projeto, né? A pessoa que às vezes não recebeu a oportunidade de uma empresa, porque tem muito isso, né? O cara forma, o cara fica procurando oportunidade e nenhuma empresa dá a oportunidade do cara aprender. Hoje em dia você não precisa fazer isso mais. Você pode ir numa plataforma online e aprender com um cara que tem anos de experiência, até mais do que você aprenderia numa empresa. Então, o digital hoje te permite isso, você alcançar lugares que talvez você não alcançaria fisicamente. Que legal, cara, que legal. Tá, o empresário, engenheiro, palestrante, professor, é o cara que faz tudo aí. Inventador de moda. Cara, nós estávamos conversando aqui nos bastidores de algumas feiras que você frequentou, né? Gostaria que você falasse da Batev. É uma feira na Argentina, é isso? Isso. Cara, interessante isso. Fale um pouco sobre essa feira que você participou e o que você achou de interessante lá. Cara, a ideia surgiu do seguinte, eu comecei com o meu trabalho nas redes sociais e é muito difícil você crescer, né, Fernando? Hoje em dia, tá todo mundo indo pro digital, então é difícil você aparecer. Eu falei assim, como que eu posso aparecer pro meu público fazendo algo diferente? Então a primeira coisa que eu fiz, falei assim, eu vou na feira de São Paulo, que é a FEICOM. A FEICOM. É a maior feira de construção civil da América Latina. A maior. Falei, vou lá e vou produzir conteúdo. Eu vou entrar em todos os stands e vou mostrar para as pessoas que não têm condição de ir,
para elas se sentirem no evento. Então eu entrei em painel solar, a telha fotovoltaica, tudo quanto era tecnologia, extintor, hidrante, maquita. Entrei, gravei mais de 1000 stories. Deu até problema no meu Instagram. E eu ia colocando os destaques ali. Cara, isso me rendeu muito seguidor, me rendeu muito engajamento na rede social. E eu achei legal. Só que tem uma vez por ano. Eu falei, não, como que eu posso fazer isso? Fazer uma coisa mais diferente ainda. Aí eu pesquisei, eu vou ir em uma feira em um outro país que não seja muito custoso também. A Argentina estava em crise, né, cara? Agora tá dando uma recuperada, mas na época estava muito barato para a Argentina. Eu comprei uma passagem de ida e volta para Buenos Aires, foi R$900. Que isso, cara? E coincidiu ali de ter essa feira da Batev. Eu falei, eu vou lá cobrir. A Batev é a FEICON do Brasil, é a maior feira de construção civil da Argentina. Ela acontece uma vez por ano em Buenos Aires. Acontece ali num lugar rural, como se fosse o Expo Minas. Essa é a Batev. E eu fiz a mesma coisa. Eu falo espanhol fluente, então isso facilitou muito. Entrei em todos os stands, gravei pro pessoal. Tá lá na minha página, quem tiver interesse, tá lá o destaque tanto da FEICON, tanto da Batev. E aí surgiu daí a ideia de produzir conteúdo pra rede social, sabe? Cara, legal. Tô vendo que você é um cara viajado, né? Gosta de viajar. Cara, eu quero saber aí dessas suas viagens aí. É a trabalho, é a diversão, pra gerar conteúdo. Conta pra nós, Gabriel. Cara, você falou tudo. Você meio que resumiu. Eu faço tudo isso aí nas viagens, porque quando a gente é autônomo, a gente nunca tira férias, cara. A realidade é essa. Nunca tiramos férias. A gente tá sempre trabalhando, produzindo conteúdo. Então, assim, hoje eu conheço 20 países. Que legal, cara. Não sei quantas cidades, isso aí é um sonho de criança, sempre quis conhecer o mundo e tenho mais o dobro aí para conhecer, eu quero conhecer ainda. E eu aproveito, né, os intervalos de folga para conhecer lugares que eu sempre sonhei, só que eu sempre levo o notebook, então estou sempre trabalhando, fazendo projeto, dando consultoria, dando assistência aos meus alunos, nunca paro. Eu nunca vou no lugar, eu viajo, eu fico lá só viajando, curtindo, braço cruzado. Mas você consegue desacelerar? Consigo, principalmente à noite e tudo. Eu tenho uma pegada hoje muito de conhecer os lugares quando eu vou. Eu não tenho muito isso de balada, de ficar até tarde, então estou sempre descansando, trabalhando. Meu intuito mesmo é conhecer pessoas e lugares, principalmente pessoas, cara, histórias, pessoas simples, humildes, sabe? Tem histórias emocionantes que te acrescentam muito como ser humano, né? Dos lugares que eu conheci, assim, um lugar, por exemplo, que é o país que eu mais gostei de ter conhecido e não tá na rota na maioria dos mochileiros. E assim, só para explicar ao pessoal, eu viajo no modo econômico, estilo mochileiro. Para mim, quanto mais barato eu conseguir viajar, melhor. Se eu conseguir fazer miojo todo dia, eu faço miojo todo dia. Eu não tô lá pra mostrar gracinha, pra ficar tirando foto. Eu quero conhecer os lugares. Então, quanto menos recursos você gastar, você vai conhecer mais lugares, né? O lugar que eu mais gostei de ter conhecido foi a Guatemala, cara. Guatemala, cara? Guatemala. Não tá, né, no destino da maioria dos mochileiros, né? E eu comprei passagem para Guatemala porque tava barato. Também não tava no meu destino, não. Mas me surpreendeu muito, cara, positivamente, porque é um povo muito simples, um povo muito humilde e com a cultura muito forte. Nessas suas viagens você costuma ficar quanto tempo? Ah, cara, depende, mas... Na Guatemala, por exemplo, depende, ficou quanto tempo lá? Na Guatemala foi 4 dias, se não me engano, foi pouco tempo, porque eu tava em Punta Cana. Qual que é o país da República Dominicana? República Dominicana. Eu tava ali em Punta Cana, Santo Domingo, e aí minha viagem seria lá. Era uma semana alguma coisa. Só que eu vi a passagem muito barata de lá para Guatemala. Eu falei, eu vou conhecer a Guatemala. Porque, cara, eu não sou muito ligado em praia, em mar. Então, Punta Cana para mim não foi um destino muito legal. Não achei, não, que legal. Guatemala já foi. A Guatemala, cara, eu conheci vulcão, um dos lagos mais bonitos do mundo é lá na Guatemala. E eu fui na época que o país estava em greve, estava em paralisação. Cara, que situação louca. Eu fiquei agarrado no trânsito mais de
3 horas, cara. Só que como eu era muito ligado nas pessoas, eu sou muito ligado nas pessoas, nas histórias de vida, pessoas humildes que estão batalhando todo dia, cara. Eu desci do carro, o carro parado, e eu ia conversando com todo mundo que estava agarrado. O que está acontecendo no seu país? Por que vocês estão fazendo greve? Não sei se você vai lembrar quando teve uma greve de paralisação de serviço aqui no Brasil, greve dos caminhoneiros. Sim. É a mesma coisa acontecendo lá. Só que a corrupção na Guatemala é ainda maior. Eu não vou dizer maior em proporção de dinheiro, mas maior em casos, né, do que no Brasil. Lá já teve não sei quantos presidentes presos, cara. E eles estavam paralisando o país, querendo a prisão desse presidente também. Cara, eu fiquei agarrado pra caramba lá. Depois que desgarrou, joguei no GPS pro destino que eu queria, que é uma cidade de Panajachel, que é uma cidade maia, fica em torno desse lago, sabe? E tava paralisado, não tinha embarcação nenhuma, não tinha como conhecer nada. Aí eu entrei num barzinho lá, troquei ideia com o pessoal que tinha barca, falou... Você é um pessoal amistoso? É demais, é por isso que é o meu país preferido, que eu fui muito bem depois do Brasil, tá? Senão o pessoal até faz hate, né? Depois do Brasil, Guatemala, por causa disso que você falou. A receptividade das pessoas humildes. E o pessoal tá paralisando ali, querendo melhorias pro país, mas tá todo mundo querendo trabalhar, né, Fernando? Fazer dinheiro. Aí eu paguei, conversei com o cara do barzinho, eu tenho um barco, você roda comigo amanhã? Eu falei, roda, eu fui conhecer os povoados, cara. E assim, é uma coisa que é até emocionante, que as pessoas são tão humildes que elas mostram o trabalho delas, né, com maior prazer, né, com maior alegria. Eles não te cobram nada, cara. Eles te pedem alguma coisa. No final, fala assim, ó, se você achar, se tiver alguma coisa... Qualquer país que você vai viajar, você tem a máfia do turismo. Infelizmente, né? Aqui no Brasil, você vai no Nordeste, Rio de Janeiro, os outros querendo te extorquir. Você, vem cá, olha a árvore ali, ó, R$100, te mostrei a árvore. Lá não, cara, me mostraram como que é o processo de chocolate da Guatemala. Inclusive, o chocolate mais gostoso que eu comi foi em Panajachel. Na verdade, não foi Panajachel, eu acho que foi San Juan, que é próximo ali. Mas foi na Guatemala, não foi na Suíça. Todo mundo fica glamorizando o chocolate suíço. 10 vezes melhor, porque é um chocolate totalmente artesanal, cara. Eu nunca senti esse sabor na minha vida. Então, mostrar o processo ali do chocolate, cerveja de mel, sabe? Como que eles fazem os vestidos maias, astecas, os chapéus, mostrando passo a passo ali, doando o tempo deles. E no final... não cobravam nada. Olha, você quer comprar alguma coisa do produto? Não quero não. Muito obrigado por ter conhecido a nossa cultura. Isso enchia os olhos de água, sabe? Assim, é emocionante, cara. Que legal, é uma coisa cara. emocionante. Que legal. Avançando aqui, cara, quais os principais projetos? Eu sei que são vários projetos, pelo período aí de experiência, tem aí as feiras que você participou, essas viagens, né, que você mencionou, que além de você conhecer uma nova cultura, te gera, além do conhecimento, te gera conteúdo, né, para o seu dia a dia, para suas redes sociais, para o seu trabalho. Eu queria ouvir de você um projeto que, assim, alguns dos projetos que mais te marcou, cara. Cara, pra mim até hoje, o projeto de engenharia, né? Sim. O projeto de engenharia que mais me marcou foi um projeto que eu fiz do Tiplan, ali em Santos, que foi a drenagem de um pier de atracação de navios. Tá, o que é isso? Conta pra nós o que é isso. Eu não sou engenheiro, então eu não sei o que é isso, cara. Você acredita que quando eu fui contratado para esse serviço, eu também não sabia? É mesmo, cara? Eu não sabia o que era um pier. O pier de atracação de navios nada mais é do que como se fosse um estacionamento para o navio. É onde o navio estaciona ali do lado e descarrega as mercadorias ou os passageiros. Então esse é o pier de atracação. E era um projeto da Vale e eles desembarcavam e descarregavam enxofre. Pela norma do meio ambiente, você não poderia descarregar enxofre no mar. Você tinha que recolher o enxofre e a água que envolvia aquele enxofre. Então, nesse pier de atracação, né, seriam instalados vários ralos imensos, né, esses ralos. Nesses ralos, teria uma tela para reter o enxofre e passasse somente a água. Né? Essa água era conduzida
através de uma tubulação. Isso aí que eu tô te falando já é o projeto, né, que eu fiz. Passa ali por baixo uma tubulação que leva essa água para um sistema de bombeamento. Essas bombas levavam a água ali do nível do mar ali até o nível da rua, para jogar fora do mar, para descartar, né, para levar outro fim. Então, o maior projeto, assim, o maior desafio meu foi esse, e um projeto que eu fiz de um prédio em Rondônia, mais de 20 pavimentos, em qual foi projetado todas as medidas de segurança possíveis que você encontra num projeto de corpo de bombeiros. Chuveiros automáticos, detecção de fumaça, sprinkler, hidrante, compartimentação vertical, compartimentação horizontal, saída de emergência, não sei quantas escadas. Esses 2 foram os projetos assim, mais difíceis que eu trabalhei. Os que mais me marcaram, cara, foram os projetos que eu fiz para Sarzedo, que é a escola do Masterville, que é a maior escola de Sarzedo hoje. A Omni Engenharia fez todos os projetos ali, obtidos por meio de licitação. A escola nova ali, que está inaugurando também no Santa Rosa, também foi a Omni Engenharia. E foi um projeto que não compensou financeiramente. Quando eu e o Fernando entramos nessa empreitada, né, a gente sabia disso, que os preços praticados em licitação da prefeitura para projetos são baixos, por causa da concorrência, que o processo licitatório, Fernando, é assim. Não sei se você já... Não conheço. Fala para nós. Chega todo mundo interessado na mesa, várias empresas, com a documentação ali pertinente. E aí roda a documentação no intuito de eliminar umas às outras. Se alguma não cumpre o edital, ela é eliminada ali mesmo. Beleza. Eliminou quem tinha que eliminar, todo mundo que tá ok, começa o leilão. A licitação é um leilão. Pregão é um leilão de quem vai fazer por menos, cara. Então a gente já perdeu muita licitação, inclusive... Vai espremendo até o cara... A gente já perdeu muita licitação, inclusive em Sarzedo, por causa que o cara dava preço ali impraticável. Cara, não tem como fazer. Então a gente encarou isso, que era uma realização pessoal nossa, né, esses projetos. E hoje é a maior escola de Sarzedo. É um orgulho muito grande pra gente ter feito os projetos de uma escola que vai participar ali da educação de muitas crianças da cidade que a gente nasceu, que a gente tanto ama, né? Que legal, cara, que legal. Muito bom escutar isso de você. Você falou agora dos seus principais projetos. Agora eu queria, né, ouvir de você o que te marcou na sua carreira, cara. Você falou dos projetos impactantes, complexos, projetos, né, de cunho onde teve realizações ali profissional e pessoal, né, da nossa querida cidade de Sarzedo. Então você que é de Sarzedo, ainda não curtiu esse vídeo, não segue a gente, já aproveita aqui, já dá uma moral, tá? Cara, o que te marcou na sua carreira aí? Você falou dos projetos, agora em geral aí na sua carreira. O que mais... Tem muita coisa que marca, né, a trajetória da gente. Mas né, com certeza tem uma que, poxa, essa aqui merece até um quadro. Tem. Tem uma que me marcou muito e não envolve status, não envolve dinheiro, não envolve nada disso. Nós tínhamos alguns estagiários que a gente estava desenvolvendo treinamento ali para eles. E eu dava aula numa escola, curso técnico, que chamava Meta. Eu acho que existe ainda. E eu tava no bebedouro, cara, bebendo água no intervalo dos alunos. Chegou um aluno para mim e falou: seu professor, eu vi que o senhor tem uma empresa lá e tal. Eu gosto muito da sua disciplina, eu queria muito aprender, só que ninguém me dá oportunidade. Eu não tenho muita condição, eu venho de família humilde, só que eu quero muito aprender, porque eu sei que isso vai mudar meu futuro. Você não consegue arrumar... E eu não podia, que eu não tinha condição financeira de contratar gente. Ele falou: você não consegue me contrata lá como estagiário, até para eu colocar no meu currículo, que quando a pessoa tem a primeira oportunidade, aí deslancha, né? E a pessoa não tinha nenhuma oportunidade, ele era muito bom aluno. E, me paga passagem, não precisa me pagar bolsa, não precisa pagar nada, me paga só a passagem que eu vou lá fazer estágio. Eu falei: bom... Eu sentei com o Fernando, falei assim: ô Fernando, e aí, vamos lá? Não, vamos contratar ele, senhor. O cara quer trabalhar, vamos. A gente paga passagem, o almoço e já dá um dinheiro a mais aí para ele, faz uma bolsa para ele, beleza. Fizemos o contrato com a escola, de curso técnico, do estágio, ele começou com a gente. Cara, o cara é empenhado demais. Ia em obra com a gente, projetos, aprendeu pra caramba. Aí um belo dia, eu cheguei lá de manhã no escritório, né? Falei: seu Gabriel, eu preciso ter um... Gabriel também? Não,
O nome dele é Diego. Só ele me chamou. Tá. Ele falou assim, Gabriel, eu preciso conversar com você. Eu falei, pode falar. Cara, meu negócio sério. Eu falei, que é? Eu falei, não, beleza, vou resolver um negócio aqui, a gente conversa. Aí ele falou comigo que ele tinha recebido uma oportunidade muito boa, que ele não ia conseguir ficar lá mais e tal. E ele começou a chorar, cara, porque ele falando que aquilo tinha mudado a vida dele e através daquilo ele ia conseguir ajudar a mãe dele, a família dele, que era tudo gente muito humilde, sabe? E era um salário muito bom. E ele falou que isso não teria acontecido se ele não tivesse essa oportunidade. Né? Então, pra mim, foi uma coisa que me marcou muito, cara. Cara, que legal. Você utilizar da sua experiência, né, dos seus negócios para ajudar o próximo. E eu fico imaginando quando você recebeu ali, né, na época seu aluno, depois passou a ser seu estagiário, e você percebeu nele o desempenho, né? Viu que ele de fato estava com interesse de crescer e deu resultado, acabou voando para outros ares. Que legal, cara. Parabéns por isso. Eu acho que isso é muito nobre, né, da parte de qualquer empreendedor que dá oportunidade. A gente sabe que o profissional que está começando ali é difícil de se inserir no mercado. Às vezes a pessoa é muito simples, tem dificuldade de pagar uma especialização ou até mesmo um outro curso e tem dificuldades para conseguir uma oportunidade. Até mesmo porque não tem experiência, né? Eu entendo isso perfeitamente. Eu vejo isso na tecnologia também. E o que você fez foi uma atitude nobre. Então, cara, que legal. Cara, e assim, não vou mentir. Não foi proposital. Eu treinei ele porque eu queria ele trabalhando comigo pra gente gerar fruto pra empresa, certo? É uma via de mão dupla. Eu ensinar ele o que eu sei para que ele tivesse uma profissão e depois ele pudesse me ajudar. Então, na hora, cara, o empresário ele pode ter até o sentimento assim de ficar meio puto. Pô, fiquei ensinando esse cara 1 ano aqui, ele entrou aqui, não sabia nada, agora ele sabe fazer os projetos e tudo. Agora que eu vou colher os frutos de ter ensinado ele sai fora para outra empresa colher. Só que a maneira como a pessoa entrega isso, te explica a situação, muda tudo, cara. A maneira com que ele falou, você vê a sinceridade da pessoa, a pessoa preocupando. Cara, se eu puder te ajudar, só que você tem que entender que você precisa deixar a pessoa aí. Porque ela vai alcançar voos maiores, vai ser bom para a vida dela, para a família dela. Você não tem que prender ninguém. E tem muito empresário, né, Fernando? Que não entende isso, cara. O cara quer ficar prendendo os outros, quer ficar prejudicando o colaborador e a empresa dele vai ficar ali sem objetivo. O objetivo das coisas não é só dinheiro, não, gente. Dinheiro vai, dinheiro vem. O que vai ficar são as histórias, a diferença que você faz na vida das pessoas. É a transformação na vida do ser humano. Cara... Dinheiro é papel, no final. Não vamos ser hipócritas, né? Você precisa de dinheiro para viver, para realizar sonhos. Mas é igual aquela música do Grelho, né? As coisas boas, realmente, as melhores coisas da vida, elas são de graça, cara. Verdade, cara. Verdade. Só, a gente tá falando aqui de muita coisa, né? Falando de 20 países que conheceu, de obra que fez e tudo. Olha a coisa que mais me marcou, cara. Foi um estagiário que aprendeu as coisas ali na nossa empresa e que mudou a vida da família dele através, é uma coisa simples. São as coisas simples que marcam. Que legal isso, cara, que legal. Cara, eu sei que você também é podcaster. Quero saber desse projeto seu de podcaster, cara. Conta pra nós aí. Cara, aí dá até outro episódio, né, Fernando? A gente se conheceu, né, por causa da música, né, Fernando? Tecnologia também, né? Verdade, cara. Tecnologia também. E a gente foi se encontrar depois de muito tempo. Cara, eu não quero entregar a nossa idade, não, mas vamos lá. A gente se conheceu através da música, mas deve ter mais ou menos quanto tempo isso, hein? Eu tocando guitarra, 20 você anos, também? 20 Nossa, anos, cara, me assusta não, é isso tudo, cara. Com certeza. E a guitarrinha tá lá? Com certeza. Cara, tá até ali, depois eu vou te mostrar ela. Eu sei que você gosta. Legal, cara, legal. Tá, e esse podcast aí, cara? Então, aí a gente já conversou do podcast e a gente falando das dificuldades, né, Fernando? Rapaz. Fernando reclamando comigo, eu reclamando com o Fernando. Galera, é difícil fazer isso aqui, tá? Não é fácil, é custoso.
Cara, o nosso podcast chama Podcast Revolutions. Iremos colocar aqui também na descrição. Vai lá, dá uma moral, tá? Pra galera lá do podcast. Podcast Evolution, né? Vamos fazer, inclusive, uma collab aí, tá, Fernando? Opa, legal, hein? O nosso podcast, ele é um podcast democrático, ele não tem um tema principal, igual o seu tema, que é tecnologia, esporte, né? O nosso podcast a gente fala de tudo, cara. Fala de relacionamento. Pode ir lá pra xingar os outros? Pode. A gente vai chamar um dia só pra você xingar os convidados que não honram com o compromisso. Vamos marcar o episódio. Vamos sim, cara. Mas aí o Podcast Revolution é um projeto que iniciou com o Eliel e o Jefferson, que são dois amigos meus, né? O Eliel conheci recentemente. Da engenharia também? Os dois são da engenharia também. E a ideia do Revolution, a princípio, era fazer um podcast voltado para empreendedorismo e engenharia. Tanto que eu fui o primeiro convidado do episódio presencial, que era uma ideia primeiro online, eles faziam os episódios online com os convidados, e esse foi o primeiro episódio presencial. Eles me chamaram. Nisso, o Eliel, ele recebeu uma proposta para ir para o Nordeste. O Jefinho ficou sozinho. E aí o Eliel mesmo indicou, chama o Gabriel, eu acho que ele vai ir e tal. Me explicaram o projeto, a ideia, e eu topei. A única condição era que mudasse um pouquinho o viés do podcast. Ao invés de ser um podcast voltado para empreendedorismo, seria um podcast mais democrático. Abriram um leque ali. Vamos falar de tudo, vamos falar de relacionamento, vamos falar de política, vamos falar de futebol, vamos falar de música, rock, que é o que a gente gosta, sertanejo. E tá aí até hoje, cara. Tem muita dificuldade, né, Fernando? Muita dificuldade, pessoal. Conseguir patrocínio. Não é fácil. Investimento. E o principal do podcast, eu acho, de qualquer negócio, é o tempo, né, Fernando? É a coisa mais importante que a gente tem, depois de Deus, né? Verdade. É o tempo. Porque você gasta muito tempo captando convidados, você gasta muito tempo montando a pauta, você gasta muito tempo fazendo a arte de apresentação, você gasta muito tempo fazendo pós, isso tudo, lógico, para levar o conteúdo de qualidade conteúdo ao podcast, mas principalmente para elevar mais ainda e enaltecer a carreira do convidado. E muitas vezes, cara, eu não sei se você perguntou da dificuldade do podcast. O convidado, cara, ele não vê todo esse processo, né? Você faz o convite, o convidado topa, você monta tudo ali em função do convidado, a estrutura do estúdio, até isso aqui, cara, você vai gastar tempo para montar. Se for 2 pessoas, se for 4, se for 3, vai ter câmera, vai ser assim as cores, a paleta de cor, a pauta. Então você gasta muito tempo, dinheiro, né, de toda a estrutura, o técnico de som, de tudo, para de repente o convidado, em cima da hora, cara, ele trocar o seu compromisso ali, ele desmarcar com você, o motivo mais fútil possível. Teve convidado muito famoso, cara, muitos aí de milhares de seguidores, o cara desmarcou assim, em cima da hora com a gente, pra ir em balada, cara. E o cara não teve nem a vergonha de falar outro motivo, né? Pintou uma balada aqui com gente importante. Cara, beleza, a gente entende que imprevisto acontece, né? Mas você precisa valorizar o seu tempo da mesma forma que você valoriza o dos outros e vice-versa. O tempo da pessoa é tão importante como o seu. Se a pessoa tá tendo um carinho ali, tá tendo um custeio todo para enaltecer sua imagem, você vai virar para ela e falar assim, se vira aí, toma um prejuízo, toma R$2.000 de prejuízo, toma seu tempo, toma seu deslocamento de prejuízo. Para mim, o que é mais desgastante do podcast é isso, porque é tudo muito gostoso, né? Senão a gente não estaríamos aqui. Não faríamos um podcast, tudo muito prazeroso. Só que essa parte aí do convidado egoísta, essa parte, pra mim, é uma posição pessoal minha, é o que mais pega, cara. Não tem problema a pessoa desmarcar um dia de antecedência, aconteceu imprevisto, ou então, antes, tem gente que desmarca em cima da hora, cara, aí quebra. Cara, a falta de compromisso, né, Gabriel?
É complicado, cara. É complicado. A gente tá nesse meio aí, infelizmente. O pessoal não tem um mínimo de cuidado, eles não sabem de como é feito todo esse processo aqui. Realmente é... Eu vou dar uma de podcaster aqui. Qual que é a sua maior dificuldade, Fernando? Cara, é o tempo mesmo, cara. É exatamente isso. É o tempo, cara. Você orquestra todo esse processo aqui e exatamente no momento ali a pessoa desmarca, você se empenha e o cara não tem um cuidado. É claro, tem vários convidados que já desmarcaram e explicaram, justificaram. Que acontece, né? Isso acontece, imprevistos acontecem, mas a questão do tempo e a pessoa não fazer caso do convite, o que você mencionou, achei muito bacana. Você exatamente enaltece a pessoa ali, você leva a imagem. Se você convidou a pessoa ali, é porque ela fez um trabalho legal e você quer escutar ela. Sim. Eu gosto muito dessa questão do podcast, é como se fosse um MBA. Você aprende muito com os convidados. Muito. Aqui no podcast, eu trouxe pessoas de nomes de mercado, não só da tecnologia, não só de futebol, mas eu quero até mencionar uma das pessoas que eu trouxe aqui, foi o Ricardo Saleira, a vida toda como CFO, né, de grandes indústrias. Hoje ele está como vice-presidente de uma indústria na região de Contagem. Então, assim, você tá do lado de umas pessoas dessa, você como engenheiro tá do seu lado, escutando como que é a sua carreira, como que é o seu dia a dia, né, o seu projeto de vida. Cara, isso é muito bom, estar desse lado, recebendo esse conhecimento, não só compartilhando, né, com os nossos ouvintes, telespectadores, enfim, essa galera que nos acompanha, isso é muito bom. Você aprende mais do que um curso, cara. Muito Todo mais, Gabriel, convidado que participa, você absorve muita coisa. Muita coisa, cara. Tanto positiva quanto negativa. Na experiência que o cara vai passando, você fala assim, não, cara, esse caminho que esse cara tomou não é legal. Talvez eu tô trilhando esse caminho, eu vou parar por aqui, eu vou vir por aqui. Ou o contrário também, nossa, que ideia sensacional que esse cara teve. Que mindset é esse? Eu vou pegar isso pra mim. Então, história de resiliência, superação. Então, a gente aprende muito. Só que essa questão aí de convidado que a gente tava... Que é uma dor nossa, né? Vamos aproveitar aqui pra desabafar, tá? Desabafar, né, Gabriel? Traz a cachaça, né? Cara, eu não bebo, cara. Eu também não, tô enchendo o saco. Mas o que o convidado que desmarca em cima da hora não entende, que a gente deixou de desmarcar com vários convidados importantes, muitas vezes mais conhecidos do que aquele que está desmarcando, para marcar e honrar o compromisso com ele. Vamos supor, aparecer um cara de 10 mil seguidores para aparecer no seu podcast, beleza? Você fez compromisso com ele. Sendo em contato, um cara de 1 milhão de seguidor, um cara 500 mil de seguidor, ô Fernando, eu queria participar do podcast, tal dia vai dar para mim. Tem como? Cara, teria, mas... Tem um convidado que eu já honrei o compromisso com ele. Então você abre mão daquilo, uma oportunidade boa pra você, pra honrar o compromisso com a pessoa. Aí em cima da hora a pessoa não honra o compromisso com você. Complicado. Cara, já chegando já nos finalmente, eu queria entender como que você orquestra tudo isso, cara. Empresário, dá curso, né? Tem podcast. Cara, como que você... Vida pessoal, como é que você orquestra isso? Dá uma resumida aí que a gente já tá caminhando pros finais aqui. Você quer uma resumida? Vai lá. A vida pessoal não tem, não. Já falou tudo. Não, mas tem uma coisa aí que você não falou que... Do projeto de banda, tem isso. Cara, é músico ainda, cara. A minha vida pessoal, ela se resume quando eu vou num pub e toco. Só isso. Minha vida pessoal hoje... Cara, você dorme? É essa. Você consegue dormir? Eu durmo muito pouco, Fernando. Não vou mentir. Isso é um problema que eu tenho, né? Eu tenho muita dificuldade para dormir, tanto que meus horários são todos trocados, né? Mas eu acredito sim que é possível você se envolver em vários projetos e se dedicar ali ao máximo em todos eles, desde que você tenha dedicação, organização e principalmente... Goste daquilo que você está fazendo. E quando você não gosta, você não arruma tempo. Qualquer coisa no mundo, cara, a pessoa, se ela quiser, ela vai arrumar tempo para fazer. Quando a pessoa fala que ela não tem tempo, leia-se, não é importante para ela. Que legal isso, cara.
Ponto. Não existe isso de não ter tempo. Se a pessoa quer aquilo, se a pessoa gosta daquilo, ela vai arrumar tempo. Então eu consigo sim tocar todos esses projetos. Agora, não vou mentir para você, vida social para mim eu tenho pouca, né? Eu sei que isso também traz coisa negativa, mas faz parte do sacrifício também. Não é só flores, né? Nem tudo é. Tem uma música do Capital Inicial que fala assim, nem tudo é como a gente quer. Verdade, cara. Nem tudo pode ser perfeito. Pode ser fácil se você ver as coisas de outro jeito. Então, tudo depende da sua perspectiva de vida, né? A sua visão ali, a maneira como que você enxerga as situações. Cara, que bacana. Já quero te agradecer por esse papo incrível, pela sua presença. Eu sei que a sua agenda é extremamente disputada, né? Por todos esses compromissos que você mencionou aqui para nós. Cara, aproveita esse momento para poder fazer aqui suas considerações finais, agradecer alguém, xingar, não pode xingar ninguém não, mas fica à vontade, você tem esse direito, pode xingar. Pessoal, queria agradecer todo mundo que me acompanha aí, principalmente nas redes sociais, né, que engaja com o conteúdo, os comentários, as curtidas, tudo isso é muito importante para que a gente tenha um norte, né, para qual caminho seguir. Isso nos motiva a produzir cada vez mais conteúdos para vocês, né? Então, valorize esse projeto aqui também, pessoal, porque não é fácil, tá? Um projeto de podcast é um projeto muito custoso para trazer informação para vocês. Então, deixa o like, curta, comenta e não custa nada, galera. É de graça. E principalmente, coloque Deus em primeiro lugar em todos os seus projetos. A gente falou aqui de vários projetos, como que a gente organiza tudo. Nada disso é possível se você não colocar Deus em primeiro lugar. Esse é o recado final. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e nos seus projetos. Cara, que legal, bacana. Te agradeço novamente pela sua disponibilidade. Obrigado demais. Daqui a pouquinho quero ir lá visitar seu projeto também de podcast. Já tá convidado. Legal, legal. Muito bom. Então, obrigado mesmo aí. Beleza? Valeu, Fernando. Tamo junto, galera. E é isso aí, pessoal. Se você ainda não curtiu esse vídeo, já corre lá, curte, compartilha, porque aqui é top demais. E é isso aí. Valeu e até o próximo vídeo. Abraço! Wow.